hoje nós vamos discutir várias questões mineiras, nacionais e até internacionais referentes aos idosos, aos aposentados no Brasil e, evidentemente, que em Minas Gerais. A nossa convidada conhece muito do assunto. Eu a considero uma guerreira nessas questões, porque eu a conheço há muito tempo e sempre com posturas muito firmes. Aliás, para nosso orgulho, ela é presidente hoje, uma mineira, presidente da Associação Rede Ibero-Americana dos Idosos. Grande prazer em tê-la aqui conosco, Maria. Inicialmente, como é que é a associação que você preside? Bom, a associação que eu presido é uma associação de aposentados, né? Uma associação de base que a gente fala, onde nós recebemos os aposentados, orientamos sobre seus direitos, tentamos também oferecer, além dos direitos, alguma coisa de lazer, muito simples, porque a nossa arrecadação é pequena, certo? Mas essa associação, ela faz parte, né, do cenário de Minas e do cenário do Brasil, porque ela é filiada à Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais e que, por sua vez, é filiada à Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. E ela é também uma das primeiras sócias da Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil. Agora, Maria, é um outro assunto que certamente você conhece muito, é esse do panorama mundial, inclusive nos países em desenvolvimento, chamado G5, a população idosa, aliás, nos países em desenvolvimento, como também em alguns países desenvolvidos, a população idosa aumenta muito. E o contraponto desta realidade mostra que o suporte para esta nova condição de vida não evolui com a mesma velocidade. Não, com certeza não evolui. Aliás, até a gente sente uma certa regressão com relação à melhoria das condições de vida dessas pessoas, né? Nós assistimos nos últimos anos, né, da Constituição de 88 para cá, nós assistimos... Constituição brasileira. Brasileira, de 88 para cá, nós assistimos um processo de diminuição acelerada dos direitos dos aposentados. Conquistamos a revisão dos benefícios com a Constituição de 88, mas a partir de 1992 começou-se a derrocada. Né? Nós aposentados que antes da Constituição chegamos a receber até menos de um salário mínimo, tivemos na Constituição garantido que não pode ser, nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo, mas, por sua vez, o que acontece? Os benefícios vão reduzindo, né? Vão reduzindo e nós temos assistido pessoas que ganhavam 5 salários, 10 salários, agora estão ganhando 6, aqueles que ganhavam 10, os que ganhavam 5 já estão ganhando 2, os que ganhavam 2 estão ganhando 1 e só não ganham menos de 1 porque a Constituição proíbe. Então, por exemplo, aquela decisão de Lula, quando era presidente da República, de aumentar o salário mínimo brasileiro, é uma coisa, aliás, que é pouco comentada e deveria ser muito comentada, de 80 dólares para 320 dólares, ou seja, aumentou 4 vezes o valor do salário mínimo, ela se refletiu também para os idosos ou não? Ela refletiu de forma negativa para os aposentados com maiores salários. Apesar de, claro, não ser o desejo do então presidente da República. Para os salários, para o salário mínimo foi muito importante, porque se aumentou o valor desse benefício. Entretanto, não se aplicou o mesmo aumento que foi dado ao salário mínimo para os benefícios superiores ao salário mínimo. Então, por isso, vai produzindo uma queda no salário, né? E aí nós assistimos, né, pessoas que ganhavam X salários, hoje ganha 2, ganha 1. E não ganha menos de 1, porque, como eu já disse, a Constituição proíbe, porque se não fosse esse instrumento, esse recurso da Constituição, certamente... Constituição Federal. Certamente, muitos aposentados já estariam ganhando menos de salário mínimo.
Maria, eu queria que você fizesse um rápido balanço das conferências do idoso aí no Brasil. Bom, curiosamente, né, pelo fato de ter participado, né, eu participei do processo, né, de aprovação do Estatuto, de construção e aprovação do Estatuto do Idoso, Sim. desde quando era rascunho. Aliás, né? Você está com o Estatuto do Idoso, eu queria Sim. que você mostrasse rapidamente ali para a câmera, por favor. O que acontece? No início, Sim. né, o projeto chegou no Congresso de uma forma bem assim, bem acanhada. Congresso né? Nacional. No Congresso Nacional. Sim. Uma iniciativa na época, o deputado Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Sim. Que é um deputado do Partido dos Trabalhadores? Do Partido dos Trabalhadores. Sim. E que lutou bravamente e continua lutando bravamente pela recomposição das perdas dos aposentados, mas, infelizmente, né, não depende só dele. E aí, o que acontece? Nessa oportunidade, né, de construção do Estatuto do Idoso, Sim. depois dele aprovado, né, nós tivemos, então, a realização das conferências, que é um instrumento importante para a gente, é um espaço muito importante, Sim. porque ali é o idoso colocando, né, os seus anseios, as suas expectativas, colocando seus desejos, suas reivindicações. Sim. E aí, então, eu tive a oportunidade, né, não só de acompanhar esse processo de aprovação do Estatuto do Idoso, mas tive a oportunidade também de participar até hoje de todas as conferências que foram realizadas. Sim. A primeira conferência, ela foi uma conferência um tanto quanto, foi quase que uma tempestade de ideias, Sim. né? Porque as pessoas que os não americanos sabiam... chamam de brainstorm. Brainstorm, né? Sim, sim. Então, o que acontece? As pessoas foram participar da conferência e muitos idosos participando, e a maioria deles não tinham nenhuma experiência de conferência. Mesmo assim, ela teve um resultado importante, que foi a criação da rede de proteção à pessoa idosa. Sim. Só que assim, não basta resolver uma determinada coisa numa conferência, não basta ter o Estatuto do Idoso, é preciso... Como muitas leis, em vários aspectos, elas têm que ser aplicadas na prática. Exatamente. E é preciso que as pessoas interessadas, os destinatários dessas recomendações, dessas leis, que elas se envolvam. Não fiquem esperando que os outros façam por elas. Tá, por exemplo... Assim, na prática, nós estamos quase terminando o primeiro bloco, eu queria que você citasse um ou dois tópicos, um ou dois projetos que precisam de ser aplicados, de ser colocados em prática rapidamente. Bom, essa é a própria rede de proteção ao idoso, ela está muito no campo de ideia, ela não está no campo de aplicação mesmo, porque a proposta da rede era que se tivesse um panorama, né, uma radiografia, vamos dizer assim, de todas as organizações de idosos, de todos os instrumentos e equipamentos que atendesse o idoso, que a gente pudesse encaminhar as pessoas sem as eternas idas e vindas. Porque na maioria das vezes a gente encaminha as pessoas para um determinado lugar, ela chega lá e é empurrada para outro. Eu queria te fazer essa pergunta. Como é que é a questão dos idosos em relação ao voto, seja voto para a presidência, para governos estaduais, Senado, prefeituras? Bom, nós estamos pensando em fazer um processo inverso ao que a sociedade, os políticos fazem. Mas como é que é hoje essa situação? A situação hoje é a seguinte, o idoso, a partir dos 70 anos, ele não é obrigado a votar. E isso é uma armadilha contra o idoso. Nós queremos que o idoso participe, sim, do processo eleitoral para ele ter uma cidadania de verdade. Porque pessoa que não vota, não participa da vida da sociedade, não participa das decisões e, portanto, ela não tem que reivindicar nada. Ela passa a ser um cidadão de quinta categoria. Então, por isso, nós estamos trabalhando nessa direção. A associação que você preside, a Associação Rede Ibero-Americana de Idosos, como também as entidades nacionais e estaduais aqui em Minas Gerais, podem, por exemplo, convidar os candidatos a governador em Minas e os candidatos à presidência, talvez até separadamente, para fazerem
palestras e apresentarem seus programas de governo para os idosos? Pode. A única coisa que a gente não faz é comprometer com eles, porque geralmente eles comprometem com a gente, mas não cumprem o que eles prometem. Mas é possível que vocês queiram, inclusive, saber dos programas deles? É possível e nós queremos muito isso, que eles se comprometam com a gente. A tendência de envelhecimento da população já foi observada no Censo Nacional de 2002 e ganhou força nos últimos 10 anos, até porque de 10, 15 anos para cá, com o Plano Real e com uma série de medidas tomadas aí nos últimos governos, a situação geral do brasileiro melhorou um pouco. Em comparação com o último censo, verifica-se que a participação do grupo com até 24 anos cai de 47,4% em 2002 para 36,9% em 2012. Essa mudança também fica muito clara no aumento da idade média da população brasileira, que passou de 29,4 anos em 2002 para 33,1 anos em 2012. E os idosos, segundo as pesquisas, são em sua maioria mulheres, 55,7%, brancas, 54,5%, e moradores de áreas urbanas, 84,3%. Os idosos correspondem a 12,6% da população total do país, considerando a participação relativa das pessoas com 60 anos ou mais. Maria, para abrir esse bloco, tem uma questão que sempre me incomoda, e eu sei que incomoda várias pessoas. Aliás, essa pergunta foi uma sugestão que eu recebi de uma pessoa que conhece muito do assunto. Há grupos de picaretas, os mais diversos, que tentam fraudar os idosos de várias formas. Como é que você vê isso e que conselhos você daria para as pessoas? O conselho que eu daria para os idosos é que eles se aproximassem das organizações sérias, sim, que cuidam realmente dos direitos deles. Então, as pessoas travestem de defensores, sim, e, na verdade, são exploradores. Sim. E eles mudam de roupagem. Tá. Quando você passa a reconhecer mais um determinado grupo, ele usa uma nova estratégia para enganar os idosos. Sim. E aí, outras duas questões no mesmo assunto. Quais são, na sua opinião, na opinião de uma pessoa que luta há muito tempo por essa questão dos idosos e por outras importantíssimas questões sociais em Minas e no Brasil, eu digo isso com tranquilidade, porque eu conheço a Maria há pelo menos uns 30 anos, é o seguinte: quais são esses tipos de golpes mais comuns? Eu queria que você apontasse dois ou três tipos de golpes. Tem golpe, por exemplo, que as pessoas travestem de representante da Previdência Social. Então vão lá na casa do aposentado e diz para ele que ele é do Ministério da Previdência, e que a pessoa tem um dinheiro. E o importante, sabe, é que eles vão com todos os dados dessa pessoa. Sim. Eles vão com todos os dados e aí a pessoa acha que é sério. Eles apresentam até crachá dizendo que eles são representantes do Ministério da Previdência e que a pessoa tem um dinheiro para receber, mas para ele receber esse dinheiro, para garantir o recebimento desse dinheiro, que ele precisa de dar um cheque para, assim, como prova de, sim, que o representante da Previdência esteve na casa dele. Sim. Então, com relação a isso, eu chamo a atenção dos aposentados e dos pensionistas. A Previdência Social nunca vai mandar um funcionário dela na nossa casa para dizer que nós temos dinheiro para receber. Nunca. E picaretagens e fraudes por telefone também existem? Nossa, o assédio é uma coisa assim impressionante. Eles mandam cartas, eles chamam o telefone da gente, eles não querem nem saber, eles não querem saber se a pessoa está trabalhando num determinado tempo, se ela não está mais no mercado de trabalho. Eles fazem propostas absurdas. Eu mesma recebi uma carta de um advogado e ele falando de um aumento de 28,08%. Curiosamente, né, eu sei que esse aumento foi dado para os servidores públicos. Sim.
e não para os aposentados do regime geral. É um advogado ou um suposto advogado? É, talvez? um advogado, um suposto advogado. Tá. Mas eu, inclusive, mandei uma carta para o Conselho Federal da OAB e tive uma resposta dizendo que a pessoa que eu mencionava que era uma pessoa idônea. Então, eu mandei outra carta com a cópia da carta que eu recebi, dizendo para eles que, no mínimo, se essa pessoa é realmente idônea, ela pode estar sendo passada para trás, alguém pode estar usando o seu nome, o seu carimbo, em nome de uma organização tão séria como a OAB. Tá. Olha, Maria, em Minas, esses números você conhece melhor do que ninguém. Em Minas, a população idosa representava 11,8% da população total em 2011, o que corresponde a cerca de 2.302.000 pessoas. As regiões da Zona da Mata, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Central são as que têm maior proporção de idosos. O que é preciso fazer diante de um volume tão grande de idosos em Minas? E outra coisa que talvez esteja junto dessa questão, como é que é a relação dos idosos com a Secretaria Estadual de Educação, ou a relação da Secretaria, que é uma secretaria muito importante na visão macro da estrutura do Estado, e também em relação aos idosos? Bom, a nossa relação com a Secretaria, nós tentamos ser Secretaria de Educação, Estadual de Educação. Sim. Nós tentamos fazer um trabalho de parceria, porque o poder público, ele é um lugar, né? O poder público é um lugar onde você vai buscar a resposta para as suas demandas. Claro. Você paga impostos para o governo municipal, para o governo estadual e para o governo federal. Então, você tem que buscar nesses espaços, né? Já que o Estatuto Idoso, ele contempla várias áreas, né, do direito humano, né? Então, a gente tenta fazer essa parceria. Perfeito. Mas a nossa parceria, ela é uma parceria um tanto quanto sem resposta. Nós falamos uma língua e eles entendem outra língua. Como Nós assim? demoramos quase 3 anos mandando e-mail para a Secretaria de Educação, Secretaria de Educação de Minas Gerais. do Estado de Minas Gerais, Sei. tentando conversar com eles sobre a recomendação da Conferência Nacional do Idoso, que é a criação de uma modalidade de ensino voltada para o idoso. Nós queremos alfabetizar o idoso. E não houve Porque resposta? nós consideramos que uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa analfabeta, como é que ela vai cuidar? Como é que ela vai compreender os direitos dela? Como é que ela vai ler uma receita médica? Nesse mundo globalizado de transformações rápidas, inclusive na informática. E nós fizemos isso porque nós acreditamos que toda a transformação da sociedade, ela passa pela educação. Pois é, e qual foi, nós já estamos na reta final, e qual foi a postura da Secretaria Estadual de Educação diante dessas demandas? Nós fomos lá, conversamos com eles, apresentamos tudo, levamos toda a legislação, Estatuto do Idoso, Política Nacional do Idoso, tudo que nós tínhamos de legislação. E eles tentaram empurrar a gente com a barriga. Empurrar mesmo, até literalmente. Hoje. Até hoje. Nós fomos chamados lá, mas não teve nenhuma ação concreta em favor da alfabetização do idoso. Lamentável. Nós já estamos na reta finalíssima. Eu queria uma frase só. Esse debate sobre a desaposentadoria. O que é que você acha? Olha, eu acho que você trabalhador, contribui para a Previdência com a expectativa de uma contrapartida que é a aposentadoria. Sim. Se você continua trabalhando e você continua contribuindo para a Previdência Social, e essa desaposentação ela veio em consequência da lei do fator previdenciário, que foi uma lei extremamente desastrosa para o trabalhador, porque o homem ele pode perder até mais de 30% no valor do seu benefício, e a mulher é mais penalizada ainda. Ela pode perder mais de 40%. Então, o que acontece? Em função desse fator previdenciário, veio essa
proposta de desaposentação. Que é boa ou ruim? Que eu considero legítima, porque a pessoa contribuiu, é a chance que ela tem de melhorar o benefício dela. Muito obrigado. Parabéns do fundo do coração, do fundo da alma, para você, para o seu trabalho e para o trabalho de tantas pessoas aí, um trabalho muito sério. Muito obrigado e obrigado a você, espectador, espectadora.